Bom, por eu já ter 33 anos, ser solteira, sem filhos, nunca ter me casado, nunca ter engravidado e a minha vida social ser pouquíssimo movimentada, visto que eu sou escritora e o meu processo criativo como uma pessoa de temperamento melancólico envolve muito momentos de solitude, reflexão, silêncio, observação da natureza e dos ambientes, o que pouco inclui a necessidade de interação com pessoas, e isso acabar fazendo de mim uma pessoa muito caseira, quase isolada, para dizer a verdade, eu tirei um tempo nesse ano para pensar sobre a minha vida sentimental, sobre os meus relacionamentos e, de forma mais específica, sobre a minha vida familiar. E sobre vida familiar, eu estou me referindo à formação de uma família a partir de mim e, logicamente, de um parceiro que queira caminhar comigo nessa direção. Nós bem sabemos que biologicamente as mulheres têm um limite de idade estabelecido para que elas consigam engravidar de forma natural e mais segura ou saudável. Sim, existem exceções à regra, mas no geral, a partir dos 30 anos de idade, a cada ano que passa, essa contagem de tempo se torna, de certa forma, uma preocupação no coração de quem sempre sonhou em um dia viver a experiência de gerar uma vida, parir, amamentar, enfim, ter um filho, construir uma família, gerar descendência, etc. Então, no auge dos meus 33 anos, sem namorado e considerando o pensamento de casamento ideal que eu carrego comigo já há alguns anos, que seria respeitar o tempo do namoro sem pressa, viver o noivado com calma e ainda depois de casada, passar pelo menos 2 anos sem filhos, porque eu acredito que esses 2 anos seria o tempo ideal para o casal se adaptar à nova vida a dois. Construir memórias, viajar, viver experiências marcantes, experiências que fortaleçam a confiança mútua nessa nova realidade, aprofundar a intimidade, enfim, firmar as bases desse novo momento na vida de cada um, só que sem o impacto emocional, psicológico e físico também que a chegada de uma criança, de um bebê, causa na vida desses pais. E para eu conseguir viver esse ideal de relacionamento, que é construído com calma e muitas experiências que ajudariam a solidificar essa relação, eu precisaria de tempo, de pelo menos 2 ou 3 anos. Isso se o abençoado chegasse na minha vida muito em breve, o que só Deus sabe se acontecerá ou não. E como já foi dito aqui, quanto mais o tempo passa, mais o tema possibilidade de engravidar se torna uma questão cada vez mais preocupante. E assim, eu sou uma mulher de muita fé. Eu creio absolutamente que Deus pode me fazer engravidar até com 90 anos. Não existe nada difícil nem impossível para Deus. Mas também existe uma possibilidade que é eu não ter filhos fazer parte do plano de Deus para a minha vida. Isso me levou talvez a começar a me acostumar com essa ideia. E até a pensar, será que eu estou errada em começar a aceitar essa possibilidade de não ter filhos? Como se isso fosse um ato pessimista ou uma espécie de falta de fé. E a conclusão a que cheguei foi que não é errado eu me acostumar com essa ideia, porque se pararmos realmente para pensar nessa situação, é até realista e sensato considerar os fatores naturais do tempo e da idade quando a gente olha para a gente mesmo e tenta vislumbrar o nosso futuro, ainda que a gente não perca de vista a soberania de Deus nesse processo. E sobre o desejo que eu falei de eu ter um período de adaptação no casamento antes de ter filhos, ele é legítimo. E querer construir um relacionamento sólido primeiro, longe de ser um apego a um ideal, demonstra, na verdade, maturidade, convenhamos. Mas vamos pensar nesse assunto por partes.
Vamos começar pela confiança na soberania de Deus. Deus, o Deus das Escrituras, o Deus de Israel. Esse é o meu Deus. E Ele pode tudo. Não há nada que Ele não consiga fazer desde que Ele queira fazer. Então, se for da vontade dEle, eu poderei engravidar independentemente da minha idade. Certo? Certo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos lembrar que Deus não nos deve nada. Ele não tem a obrigação de realizar cada um dos nossos desejos. E o propósito de uma vida plena em Cristo não depende de termos ou não filhos. E eu sei muito bem que é a partir daqui que essa conversa se torna difícil da gente processar, porque ela já coloca um basta no nosso desejo como fator decisivo de alguma coisa. Ou seja, é a partir desse entendimento que a gente percebe que não é porque a gente quer muito alguma coisa que Deus vai se sensibilizar e nos entregar essa coisa. Porque o plano dele para a nossa vida não é moldado pelos nossos desejos, que muitas vezes podem ser desejos aprendidos, podem ser influências humanas, inclinações sociais e não necessariamente um desejo que reflita de fato aquilo que Deus pensa, planeja e já até preparou a nosso respeito. O ponto é que a sociedade como um todo, e sim, aqui eu estou incluindo também os ambientes cristãos, muitas vezes pode, mesmo que sem intenção, transmitir uma expectativa sobre a mulher relacionada à maternidade, que pode gerar dentro dela uma pressão enorme para que ela tenha filhos. Mas a maternidade não é o único meio de uma mulher ser plenamente realizada e ainda cumprir um propósito divino. Existem sim mulheres que Deus chama para a criação de filhos, mas tem muitas outras que o chamado de Deus para elas é realizar missões, é se dedicar a ministérios, é fazer contribuições significativas para a expansão do reino e até para a vida humana comum, de outras formas, muitas outras formas, sendo casado ou não, tendo filhos ou não. Por isso, é muito importante a gente parar para observar de que lugar vem esse desejo de maternidade. Será que ele vem de um lugar de medo? E aqui, esse medo pode ser o mais variado possível. Pode ser o medo da solidão, medo de não se encaixar nas expectativas da família ou da sociedade, medo de não se sentir mulher o suficiente por não ter gerado, enfim, uma lista infinita de medos. Ou será que esse desejo vem de um lugar de pressão? Pressão da igreja, pressão da família, pressão da sociedade, pressão de si mesma como forma de sentir que assim vai cumprir tudo o que um dia desejou experimentar na vida. A gente não pode deixar que o medo ou a pressão ditem o nosso caminho. Parece uma questão difícil, mas no fim acaba sendo simples. Se nós pertencemos a Deus e confiamos na forma dele conduzir a nossa vida, se for para nós termos filhos, Deus vai confirmar isso no tempo certo. E se não for, ele também vai confirmar. O que a gente não pode fazer é se desesperar ou viver angustiada sobre isso. A melhor resposta que a gente pode apresentar para essa situação é simplesmente confiar e descansar em Deus. E confiar e descansar em Deus implica sim em estarmos abertas para ambas as possibilidades, termos filhos ou não termos filhos. Isso é o que eu considero que seja o mais sábio a se fazer agora. Manter o coração aberto. Nem desejar os filhos acima de tudo, nem descartá-los completamente. Eu acredito de verdade que Deus
pode guiar o meu coração ao longo dos anos e mudar totalmente a minha percepção sobre essa área. Hoje, para mim, pode parecer ideal ter um tempo longo de adaptação no casamento, por exemplo. Mas quando esse tempo chegar, pode acontecer de eu mesma sentir que quero filhos logo, muito antes do que eu imaginava. Ou ao contrário, pode acontecer de surgir no meu coração uma certeza, uma convicção implantada pelo próprio Deus de que ter filhos não é algo essencial para a minha felicidade individualmente, nem como casal, junto com meu marido. E o que eu vou dizer agora pode parecer uma obviedade desnecessária de ser dita. Mas principalmente em contexto de igreja, no meio cristão, eu acho importante que isso seja lembrado, internalizado e ensinado com mais frequência, que é o seguinte: eu não sou menos mulher, menos completa ou menos realizada por não ter filhos. Você não é menos mulher, menos completa ou menos realizada por não ter filhos. O casamento, sim, aquele criado e abençoado por Deus, tem um propósito próprio além da reprodução. Eu vou repetir para vocês, se você puder, repita também em alto e bom som. O casamento tem um propósito próprio além da reprodução. Talvez a gente não perceba simplesmente porque a gente não para prestar atenção. Mas existem casais inférteis, biologicamente, que vivem um relacionamento extremamente frutífero, inclusive para o reino de Deus, cuidando de pessoas de outras formas. Então, se por qualquer motivo a maternidade biológica não acontecer para mim ou para você, isso definitivamente não faz de nós mulheres menos realizadas ou menos amadas por Deus. Se isso de fato acontecer, o próprio Deus vai nos mostrar o caminho de plenitude e realização fora desse lugar. E nesse caso, o melhor caminho para nós mulheres 30 mais, que estamos tentando lidar com essa incerteza da maternidade, é orar e entregar essa área da nossa vida a Deus. Porque se Ele realmente deseja que a gente seja mãe, Ele vai abrir essa porta no momento certo. Mas também, se Ele desejar que a gente o sirva de outra forma, Ele vai nos orientar e nos preparar para isso da melhor maneira, sabe? Deus é Pai. A intenção dele é o nosso bem. Ele vai saber preparar o nosso coração para que sejamos satisfeitas tanto nele quanto naquilo que Ele tem reservado para nós. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, amiga. Sério mesmo. Vai ficar tudo bem. Vai ser bom. Com ou sem filhos, vai ser bom. E o que realmente importa a respeito disso é a gente não deixar essa questão gerar ansiedade ou um senso de perda antecipado. Vamos focar em viver o presente que Deus tem nos dado e confiar que Ele mesmo já escreveu cada detalhe dessa nossa história. E se amanhã Deus me disser claramente: minha filha, você não terá filhos biológicos, mas seu legado será de outra forma. Vai caber a mim analisar a minha mais sincera reação, porque a assinatura de Deus é paz. A forma de Deus confirmar a vontade dele para a nossa vida é nos concedendo paz a respeito do assunto em questão. Então, eu preciso observar. Será que eu sentiria paz se eu realmente ouvisse isso da parte de Deus? Ou ainda existe um ponto dentro de mim que lutaria contra essa direção? Será que Deus ainda precisa trabalhar em mim a respeito disso para que possa haver essa paz no meu coração? A gente realmente precisa refletir sobre essa questão com profundidade
para que não haja em nós espaço para dúvidas ou ilusões. E isso implica diretamente em estarmos dispostas a olharmos para dentro e encararmos de frente essa possibilidade real de morte do sonho da maternidade. E sinceramente, quando eu comecei a olhar para dentro e comecei a encarar, a olhar nos olhos dessa possibilidade real de eu não ter filhos, sem querer, eu chorei. Chorei involuntariamente. Um choro que vinha de dentro, como se meu coração respondesse antes da minha mente. Só em pensar no assunto, meus olhos se encheram de lágrimas e eu senti doer o meu coração. Eu sempre vi a gravidez como uma experiência tão especial, tão profunda, tão rica de emoções, sentimentos, simbolismos, significados. Talvez eu já soubesse no fundo que talvez para mim essa experiência fosse inatingível, ou que na minha fraqueza física e mental seria tão difícil eu conceber a ideia de que eu seria capaz de me relacionar e gerar e parir e amamentar e criar um ser humano, que se isso chegasse a acontecer comigo, já seria um milagre em si e uma superação que eu teria dificuldade até de colocar em palavras. Enfim, eu chorei ao pensar sobre não ter filhos. E talvez esse choro involuntário tenha acontecido como forma de sinalizar alguma coisa. As nossas lágrimas também falam. Talvez esse choro seja um reflexo do que essa possibilidade significa para mim no mais profundo do meu coração. Realmente, para mim, esse assunto não se trata apenas de uma questão racional. Não é um assunto em que eu observo os fatos, chego a uma conclusão e pronto, aceito, vida que segue. Não. Esse assunto realmente toca o meu coração em um nível emocional e até espiritual. Sério mesmo. A gravidez para mim não é só uma experiência biológica. Para mim, a gravidez é algo muito maior. É um símbolo. Símbolo de entrega, símbolo de criação, de fazer parte da criação, símbolo de continuidade. E o fato de eu ter começado a chorar sem nem mesmo saber o porquê exatamente eu estava chorando, ao pensar nessa possibilidade de eu não engravidar algum dia na minha vida, pode ser um sinal de que a maternidade tem sim um peso mais profundo na minha identidade do que eu imaginava. Pode ser mesmo que eu tenha um desejo genuíno de gerar uma vida e experimentar essa conexão única, não só com a criança, mas com Deus também, porque eu acredito que quando a gente se torna mãe, a nossa relação com Deus muda de nível. A dependência dele aumenta, porque não é mais só a nossa vida que a gente apresenta diante de Deus. Então, sim, esse meu choro pode ser um indicador de que meu desejo por maternar seja genuíno e não superficial, apenas para atender a expectativas, mas também, talvez, esse choro seja uma expressão de medo. O medo de eu ter que abrir mão de algo que eu sempre considerei parte do meu futuro. Seja qual for a resposta, se o meu choro foi de medo ou de desejo sincero, o que importa nesse momento é eu saber com convicção que eu não preciso ter filhos para eu ser feliz. E que Deus não precisa me dar filhos para que a minha vida seja completa e realizada. E ainda que eu não saiba exatamente traduzir o que esse choro quis dizer, o que com certeza ele aponta é que o tema maternidade é importante para mim nesse momento e que merece sim a minha atenção e as minhas orações.
Talvez a pergunta que eu preciso fazer não seja apenas: e se eu não puder ter filhos? Mas também, o que a maternidade realmente representa para mim? Por que esse assunto me emociona tanto? Se for da vontade de Deus que eu não tenha filhos, será que eu consigo confiar que Ele ainda assim me fará viver uma vida plena? Pois é, como se não bastasse a complexidade desse assunto ao lidar com as minhas emoções, desejos, sonhos e frustrações, nós bem sabemos que ninguém faz filho sozinho, né? Ainda tem o lado do marido nessa história toda. Porque a gente relaciona tanto a decisão da gravidez à mulher que às vezes a gente esquece que os homens também podem ter sonhos que envolvam ter filhos. Eles também sonham em ser pais, por incrível que pareça. E esse detalhe não passou despercebido a mim. Eu, com os meus 33 anos de idade, posso até começar a trabalhar a minha mente e o meu coração sobre a minha natureza e sobre não conseguir ter filhos um dia. Mas e o meu marido? Meu futuro marido, no caso. Porque eu poderia aprender a lidar com a minha situação e aceitar a minha idade e as limitações no quesito gravidez que isso pode me causar. Mas será que eu estaria pronta para lidar com a dor dele, caso o sonho de ser pai não se realizasse ao meu lado? Eu sei que não se trata de ser culpa minha, até porque quem abre a madre é Deus, ou seja, bastava Deus querer que isso acontecesse e aconteceria. E eu também não estou culpando a Deus, não. Eu só estou distribuindo aqui as responsabilidades, porque, em certo nível, cada uma dessas três partes, Deus, o meu futuro marido e eu, vai ter sim algum grau de responsabilidade sobre essa parentalidade acontecer ou não. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que eu não ignoro o fato de que se o meu marido estivesse com outra pessoa, outra mulher que não eu, talvez esse sonho não fosse ser uma questão para ele. A paternidade dele não seria uma renúncia. E ele poderia ser muito feliz nessa área. E pensar sobre isso realmente me coloca numa situação delicada, porque envolve não só o que eu sinto sobre esse assunto, mas também o que ele pode sentir. Por exemplo, se o meu marido desejar muito ter filhos e isso não for possível por causa da minha idade, é inegável que esse tema dentro do nosso casamento pode se tornar um desafio emocional para nós dois. Então, sendo uma mulher com mais de 30 anos de idade e com todas essas possibilidades de situações adiante de mim, é importante eu pensar sobre esses detalhes com antecedência, até para eu não ser pega de surpresa ou para que a realidade não se estabeleça com tanta força ao ponto de me paralisar emocionalmente. Porque, gente, acontece. Pode parecer ansiedade, pode parecer antecipação demais, mas a realidade não espera a gente se acostumar com ela, seja ela agradável ou não. Ela simplesmente se apresenta e a gente que tem a estrutura para seguir a vida adiante, apesar dela. Por isso eu acredito que seja sim tempo de pensar sobre isso, até porque essas questões geralmente exigem muito autoconhecimento, maturidade, sabedoria e alinhamento com o que Deus tem projetado ao nosso respeito, para que ambas as partes cheguem a uma aceitação plena daquilo que tiver de ser. E não, gente, esse assunto também não precisa ser um motivo de sofrimento. Não. Eu acredito que quando a gente vive uma vida de fé, sempre confiante no Senhor, a gente consegue ver e viver o lado bom de todas as coisas, sem precisar sucumbir ao lado mais desafiador delas. Sem falar que a própria Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, sempre perfeita. Então,
se Deus me unir com alguém, Ele mesmo já sabe de todas as possibilidades e dificuldades que a gente como casal pode vir a ter. E se Ele confirmou essa união com a paz dele, que é o árbitro em nossos corações, então Ele tem um propósito maior para nós como casal, independentemente desse propósito envolver filhos ou não. Já começa por aí. Segundo que, se este homem for realmente o homem ideal para mim, o homem que Deus abençoou para eu trilhar a minha vida junto, então ele não verá a minha idade ou a possibilidade da gente não ter filhos como um problema intransponível. E nisso eu não estou dizendo que ele não vai ver isso como um problema. Pode acontecer sim dele considerar isso uma questão e precisar de tempo para processar e tomar uma decisão. Mas se ele realmente for o homem da minha vida, para a minha vida, ele vai conseguir transpor essa situação e vai se dispor a atravessar e viver essa realidade junto comigo. Até porque um ponto importante desse relacionamento vai ser ele me amar por quem eu sou e não necessariamente pelo que eu poderia oferecer a ele biologicamente. Por isso que eu já considero que para essa relação poder vislumbrar algum futuro, conversa e maturidade vão ser fundamentais. E principalmente vai ter que existir em ambas as partes o entendimento de que o amor e o propósito da nossa união vão muito além da reprodução e que nós poderemos construir uma vida maravilhosa juntos, com ou sem filhos. Resumindo, o mais importante é que a gente tenha um propósito forte e compartilhe valores. E eu não digo isso negando a existência do medo que às vezes me vem de eu frustrar o meu companheiro com relação à paternidade. Eu entendo e reconheço que muitas vezes, por conta da minha idade, eu chegue em algum momento a sentir que, de alguma forma, eu tirei essa possibilidade dele ser pai. Como se isso tivesse acontecido porque eu não fui capaz de dar o filho que ele sonhava em ter. Mas é aquilo, gente. A nossa realidade é a nossa realidade. Certas coisas a gente não tem mais como reverter e vai caber ao nosso parceiro tomar essa decisão de se comprometer com essa relação com muita maturidade, sabendo das possibilidades que ele poderá viver sem surpresa. E aqui entra o risco real dele decidir pela separação. E aqui eu estou falando da fase do namoro, tá? E se esse for o caso, eu entendo que seria muito justo para ele, né, gente? É só a gente se colocar no lugar dele também. E assim, para nós mulheres, na casa dos 30 e poucos, 40 ou mais, por mais doloroso que seja correr esse risco, eu realmente acredito que conversar sobre esses detalhes de forma honesta, antes que o relacionamento avance para um casamento, é a melhor forma da gente evitar frustrações e ressentimentos no futuro. E eu ainda digo mais, para mim, ter essa conversa honesta ainda no namoro é um gesto não só de responsabilidade, mas também de amor e consideração pela vida e pelos sonhos de cada lado dessa relação. Por isso que, para mim, a decisão mais honesta e cuidadosa que uma mulher pode tomar em relação ao parceiro, nessa fase inicial de relacionamento, é torná-lo ciente da decisão que um dia ele pode precisar tomar de se dispor a abrir mão da paternidade, ainda que essa decisão, atualmente, seja só uma possibilidade. É só a gente imaginar se fosse o oposto, gente. Se eu tivesse sem nenhuma preocupação quanto à minha fertilidade, tivesse o sonho de ser mãe e acabasse me casando com alguém que nunca me contou da possibilidade dele não conseguir ter filhos, complicado. É por isso que a honestidade antes do casamento é essencial para evitar ressentimentos no futuro. Se a paternidade
for algo inegociável para ele, por mais doloroso que seja, é melhor que a gente descubra antes desse relacionamento virar um casamento do que depois, quando a frustração dentro dessa relação pode criar feridas muito difíceis de curar. Mas também, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que Deus pode surpreender a gente de várias formas. Eu falei muito aqui sobre o futuro parceiro pensar na possibilidade de abrir mão da paternidade. Mas assim, a medicina hoje já apresenta muitos caminhos possíveis para as mulheres mais maduras conseguirem engravidar, caso estejam com muita dificuldade. E a própria Bíblia mostra histórias de mulheres que engravidaram quando parecia impossível. Ou seja, Deus ainda é Deus de milagres. Então, essa possibilidade também não pode ser descartada. Além disso, a parentalidade pode acontecer de outras maneiras, como adoção ou acolhimento. Então, vamos lembrar que essa é só uma reflexão sobre o assunto e que, independentemente do que aconteça conosco a respeito desse tema, Deus está no controle de todas as coisas e vai ficar tudo bem, ok? Vai ficar tudo bem. Falando assim, até parece que é fácil, mas eu sei que não é. Quando eu estava pensando sobre isso, tentando processar essa possibilidade da maternidade não fazer parte da minha história, eu chorei muito, como eu já falei, e acabei entrando na madrugada, pensando e chorando, e então decidi abrir um aplicativo de devocional que eu tinha no celular. E os versículos do dia eram Filipenses 1:21, 1 Coríntios 6:20, Mateus 11, versículos 29 a 30. E até aqui, ao ler esses versículos, eu já estava pensando que talvez eles estivessem confirmando a direção de que eu deveria mesmo me contentar com a possibilidade de meu legado não envolver filhos biológicos. Até que o último versículo envolvia exatamente o tema em questão: gestação. Era Lucas 1:41. Então, vamos analisar esses versículos para a gente tentar entender o que Deus poderia estar tentando falar comigo através deles. Mas, é claro, sempre tomando cuidado de não projetar meus próprios desejos na interpretação. E lembrando sempre que essa é apenas uma reflexão pessoal, não uma doutrina, muito menos uma resposta definitiva de Deus sobre o meu futuro, ok? Então vamos lá. No geral, e para começar, esses versículos parecem trazer uma linha de pensamento muito profunda sobre identidade, propósito e rendição à vontade de Deus. Em Filipenses 1:21, que foi o primeiro versículo do dia, está escrito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo basicamente reflete a total entrega do apóstolo Paulo à vontade de Deus. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que sua vida não pertence mais a si mesmo, mas a Cristo. E isso nos lembra que qualquer que seja o nosso propósito, ele deve estar alinhado com a glória de Deus e não apenas com os nossos planos pessoais. Então, trazendo para a minha vida, o que esse versículo pode estar querendo me dizer é que a direção de Deus para mim, em meio a toda essa reflexão sobre casamento, fertilidade e afins, é que eu preciso entender e confiar que a minha identidade e o meu legado não dependem da maternidade, mas daquilo que Deus quer realizar por meio da minha vida. Já no versículo seguinte, que foi 1 Coríntios 6:20, está escrito: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse versículo, por sua vez, reforça aquilo que o primeiro versículo já começou a nos trazer à memória,
de que a nossa vida e até mesmo o nosso corpo pertencem ao Senhor. E considerando o contexto da reflexão que eu venho fazendo até aqui, o papel desse versículo pode ser me lembrar que a maternidade, ou a falta dela, precisa ser colocada diante de Deus como parte da minha jornada de glorificá-lo. Deus está no controle do meu corpo e do meu futuro. Então, o que cabe a mim fazer, além de cumprir todos os cuidados que estão ao meu alcance de realizar, é confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo com a minha vida, inclusive com o meu corpo. Eu só preciso, de fato, entregar a minha vida e o meu corpo nas mãos de Deus e confiar nele. Já em Mateus 11, 29 a 30, também um dos versículos do dia, está escrito: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra para mim acaba sendo um convite muito direto para eu descansar em Jesus e confiar que Ele sabe o que é melhor para mim. Talvez esse versículo seja Deus identificando que essa incerteza sobre ter filhos esteja sendo um peso para o meu coração. E através dessa palavra Ele esteja dizendo: Thaís, minha filha, não carregue esse fardo sozinha. Solte esse peso, descanse, confie em mim. E aí, para minha surpresa, veio Lucas 1,41 para encerrar essa sequência de versículos que diz: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E assim, gente, vamos combinar que esse é o versículo mais intrigante dentro desse contexto, que ele fala diretamente sobre gravidez. Sendo assim, isso poderia ser interpretado como um sinal de que Deus ainda tem planos de maternidade para mim, certo? Pelo menos era isso que o meu coração desejaria muito que fosse. Mas também, não vamos nos iludir aqui. Esse versículo pode ser simplesmente um lembrete de que toda gestação tem um propósito maior. João Batista nasceu para preparar o caminho para Cristo. E a reação dele no ventre mostra que a vida dele já glorificava a Deus antes mesmo de nascer. Então, na verdade, talvez Deus esteja me ensinando que se um dia eu tiver filhos, eles virão no tempo certo e para um propósito dele. Não se trata de mim especificamente. A maternidade, nesse caso, não se trata de Deus realizar um sonho meu, simplesmente para me agradar. Até porque a minha vida é dele, para a glória dele. É tudo sobre ele e os propósitos que ele mesmo planejou. Entende? E se eu não tiver os tais filhos que eu gostaria de ter, isso não significa que o meu legado será menor. Inclusive, eu já gero vida de outras formas, por meio do podcast, da escrita e até mesmo do impacto que a minha existência tem na vida das pessoas ao meu redor. No fim, tudo se resume a uma questão de perspectiva. E o que me parece ter ficado bem claro por meio dessa sequência de versículos é que o Senhor, diante de todos os meus questionamentos sobre esse assunto, está me chamando a descansar nele e a confiar que a vontade dele para a minha vida é melhor do que qualquer plano humano. E sim, talvez esse seja o momento de eu me abrir para qualquer possibilidade, sem medo, porque seja qual for o caminho, Deus estará comigo. Mas assim, gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei insistindo em saber por que apareceria um versículo sobre duas mulheres grávidas em tempos diferentes
depois de eu passar o dia pensando e chorando por causa de gravidez e fertilidade e tudo que envolve essas duas coisas. E isso não seria um sinal claro de gravidez no futuro para mim, sabe? Como mulheres grávidas sinalizariam a possibilidade de eu não ter filhos? E eu passei a refletir sobre isso porque eu percebi que eu estava querendo me agarrar a esse versículo como se ele fosse um indicador de que Deus estava me fazendo vislumbrar uma possível gravidez no futuro. E assim, à primeira vista, o versículo de Lucas 1,41 parece mesmo apontar diretamente para a maternidade, já que fala de duas mulheres grávidas. Mas para eu também não me tornar vítima de um auto-engano, eu também achei importante pensar em como esse versículo poderia se encaixar na possibilidade de eu não ter filhos. E para a gente chegar nesse entendimento, vamos considerar algumas possibilidades apenas observando mesmo o que Deus poderia estar querendo destacar e sem forçar uma interpretação. Primeiro, o encontro entre duas mulheres com propósitos diferentes. Maria e Isabel estavam vivendo a experiência da gravidez, mas seus papéis eram distintos no plano de Deus. Maria gerou Jesus, o Filho de Deus, enquanto Isabel gerou João Batista, o precursor. Embora ambas fossem mães, suas missões eram diferentes e seus filhos tinham propósitos específicos no reino. Sendo assim, talvez esse versículo tenha aparecido não para confirmar que um dia eu ficaria grávida, mas para me mostrar que a maternidade não é um destino único para todas as mulheres e que cada uma tem um propósito único. O versículo pode estar usando a figura de mulheres grávidas, mas não estar tratando necessariamente sobre gravidez, e sim de propósitos específicos. Algumas mulheres, por exemplo, gerarão filhos físicos, enquanto outras gerarão frutos espirituais, projetos, ministérios, discípulos. Segundo ponto, a vida que salta diante da presença de Deus. O ponto central desse versículo não é apenas a gravidez em si, mas a reação de João Batista no ventre de Isabel. Ele salta ao reconhecer a presença de Jesus. E isso pode estar me apontando para o fato de que o que realmente importa não é apenas gerar filhos, mas gerar algo que responda à presença de Deus e cumpra um propósito divino. Ou seja, se Deus me der filhos, então que eles sejam para Deus. Mas se for o caso de Deus não me dar filhos, então o meu legado pode estar em algo igualmente poderoso e que fará saltar de alegria aqueles que forem alcançados pelo que eu gerar espiritualmente no Senhor. Terceiro ponto. O tempo de Deus é diferente do nosso. Isabel era estéril e já idosa, mas concebeu João quando ninguém mais esperava. Maria era jovem e virgem, mas concebeu Jesus de forma milagrosa. Deus trabalhou na vida de ambas de maneira inesperada. Então, se eu já estou sentindo que eu estou ficando sem tempo para ter filhos, esse versículo pode estar me lembrando de que Deus não está preso às limitações humanas. Deus pode realizar o impossível se for da vontade dele. Mas também ele pode me levar a viver algo muito diferente do que eu imaginava e isso ser igualmente significativo para mim. Enfim, a minha conclusão é que talvez Deus não esteja me dizendo se eu terei ou não filhos de forma definitiva, mas com certeza Ele está me convidando a confiar e descansar. Se for da vontade dele, eu terei filhos, eu vou engravidar. E se não for, Ele tem algo igualmente profundo para eu viver.
Ele sabe o que Ele está fazendo com a minha vida. Por isso, o meu foco não deve estar em ter filhos ou não, mas em cumprir o propósito de Deus, seja ele qual for. E eu sei que esse é um assunto profundo e que mexe muito com nós mulheres solteiras acima dos 30 anos de idade. Não é fácil lidar com todas essas possibilidades e incertezas, principalmente quando algo dentro de nós deseja muito essa experiência da maternidade, mas nós podemos confiar e descansar em Deus, de que vai ser bom e que vai ficar tudo bem. Nós podemos nos apoiar umas às outras, seguir juntas, fortalecendo a nossa fé através dessas reflexões e conversas, e entendendo que nós não precisamos ter todas as respostas agora. Que Deus está conduzindo cada uma de nós com carinho e sabedoria nesse processo. E se, de alguma forma, essa reflexão te trouxe consolo ou clareza, então já valeu a pena. Saiba que eu estou aqui para seguir junto com você nessa jornada de fé, com empatia e sem pressa, a fim de encontrarmos a paz de Deus em meio a toda e qualquer questão. Tá bom? Beijo, amiga. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz.